Quando pensamos em gigantes da ciência, nomes como Newton e Einstein vêm imediatamente à mente. Mas e Robert Hooke? Seu nome pode não ser familiar para muitos, mas suas contribuições para a ciência são igualmente significativas. Hooke foi um verdadeiro polímata, um mestre em muitas disciplinas, cujo trabalho lançou as bases para alguns dos avanços científicos mais importantes da história. Por que, então, o nome de Hooke não é pronunciado com a mesma reverência que seus contemporâneos? Para descobrir isso, devemos mergulhar na vida e na época dessa figura brilhante, mas muitas vezes esquecida. Robert Hooke, um homem de curiosidade ilimitada e intelecto excepcional, personificou o termo polímata. Um polímata, do grego poli, muitos, e matema, conhecimento, é um indivíduo cuja perícia abrange uma ampla gama de assuntos. Ao longo da história, houveram muitos polímatas notáveis. Leonardo da Vinci, com seu domínio da arte, engenharia e anatomia, é talvez o exemplo mais icônico. Marie Curie, pioneira em física e química, quebrou barreiras de gênero com sua pesquisa inovadora sobre radioatividade. Esses indivíduos, como Hooke, possuíam uma sede insaciável por conhecimento e uma capacidade incrível de conectar ideias aparentemente díspares. A jornada de Robert Hooke começou em 1635, na ilha de Wight, Inglaterra. Nascido em uma família de poucos recursos, a educação inicial do jovem Robert estava longe de ser convencional. Acometido por uma saúde frágil, ele foi educado em casa, sua curiosidade insaciável alimentada por livros e suas próprias observações do mundo natural. Aos 13 anos, Hooke já havia demonstrado um talento notável para a invenção, construindo um modelo funcional de um relógio e experimentando várias técnicas de pintura. Em 1653, aos 18 anos, Hooke embarcou em um novo capítulo de sua vida, matriculando-se na Universidade de Oxford. Em Oxford, ele mergulhou no mundo acadêmico, estudando clássicos, matemática e astronomia. A curiosidade insaciável e as habilidades de observação aguçadas de Hooke o levaram a fazer descobertas inovadoras em vários campos, mas talvez sua contribuição mais duradoura esteja no reino da física. Em 1660, enquanto experimentava com molas, ele se deparou com um princípio fundamental que governa o comportamento de materiais elásticos. Esse princípio, agora conhecido como Lei de Hooke, afirma que a força necessária para estender ou comprimir uma mola é diretamente proporcional à distância que ela é esticada ou comprimida. Esse conceito aparentemente simples tem implicações de longo alcance. A lei de Hooke é fundamental para nossa compreensão da elasticidade e ciência dos materiais, aplicada em inúmeras aplicações de engenharia, desde o projeto de pontes e edifícios até o desenvolvimento de instrumentos de precisão e objetos do dia a dia, como relógios e carros. Enquanto a lei de Hooke consolidou seu lugar nos anais da física, suas contribuições para o campo nascente da microscopia foram igualmente inovadoras. Em 1665, ele publicou sua obra seminal, Micrografia, uma exploração inovadora do mundo microscópico. Este livro lindamente ilustrado revelou um universo oculto repleto de detalhes intrincados, invisíveis a olho nu. As observações meticulosas e os desenhos detalhados de Hooke de insetos, plantas e até objetos do dia a dia, como a ponta de uma agulha, cativaram a comunidade científica e o público em geral. Suas descrições do microscópio composto, um instrumento que ele aprimorou significativamente, abriram novos caminhos para a exploração científica. Micrografia se tornou um sucesso instantâneo, não apenas por seu valor científico, mas também por suas ilustrações requintadas.
Entre as muitas observações inovadoras de Hooke documentadas em micrografia, uma se destaca como particularmente revolucionária, sua descoberta da célula. Ao examinar uma fina fatia de cortiça sob seu microscópio, Hooke observou uma rede de minúsculas estruturas semelhantes a compartimentos que o lembravam dos pequenos quartos habitados por monges, que eram chamados de células. Sua descoberta da célula. Ao examinar uma fina fatia de cortiça sob seu microscópio, Hooke observou os blocos de construção fundamentais de todos os organismos vivos. Marcou um ponto de virada na biologia. Embora Hooke não pudesse compreender totalmente o significado de suas descobertas na época, suas observações meticulosas e descrições detalhadas lançaram as bases para o desenvolvimento da teoria celular. A curiosidade científica de Hooke não conhecia limites, estendendo-se muito além dos reinos da física e da microscopia. Ele fez contribuições significativas para a astronomia, engenharia e até a arquitetura. Suas habilidades de observação aguçadas e espírito inovador o levaram a fazer observações astronômicas importantes, incluindo desenhos detalhados da superfície da Lua e a primeira observação registrada da grande mancha vermelha de Júpiter. Após o grande incêndio de Londres em 1666, a habilidade de engenharia de Hooke veio à tona. Nomeado agrimensor da cidade, ele desempenhou um papel crucial na reconstrução da cidade, projetando vários edifícios, incluindo o monumento ao grande incêndio. As contribuições de Hooke para a engenharia se estenderam além da arquitetura, projetando e aprimorando vários instrumentos científicos. Apesar de suas descobertas inovadoras e inúmeras contribuições, o legado de Robert Hooke foi injustamente ofuscado, muitas vezes relegado às notas de rodapé da história científica. Um fator que sem dúvida contribuiu para isso foi sua rivalidade amarga com Sir Isaac Newton, um titã científico cuja fama eclipsou muitos de seus contemporâneos. A rivalidade entre Hooke e Newton foi tão lendária quanto acirrada. Seus desacordos abrangiam múltiplas disciplinas científicas, da natureza da luz e da cor às leis da gravidade. Hooke frequentemente sentia que Newton não lhe dava o devido crédito por suas ideias, enquanto Newton via as reivindicações de Hooke como mesquinhas e infundadas. Essa rivalidade, alimentada por ego, ciúme profissional e abordagens fundamentalmente diferentes da ciência, teve um impacto profundo nas carreiras de ambos os homens. Embora sua rivalidade com Newton sem dúvida tenha contribuído para obscurecer seu legado, a personalidade de Hooke também teve um papel significativo em sua queda em desgraça. Conhecido por seu comportamento espinhoso, humor ácido e crítica frequentemente abrasiva de seus colegas, Hooke não evitava o confronto. Sua natureza meticulosa, embora essencial para seu trabalho científico, muitas vezes se manifestava como uma atenção obsessiva aos detalhes e uma relutância em abrir mão de ideias, mesmo quando confrontado com evidências contraditórias. Isso, juntamente com sua tendência a guardar rancor e se envolver em disputas acirradas, alienou muitos de seus contemporâneos e manchou sua reputação na comunidade científica. Nos anais da história científica, o legado de Hooke foi pintado em tons de cinza. Apesar dos fatores que conspiraram para obscurecer seu legado, as contribuições de Robert Hooke para a ciência estão finalmente recebendo o reconhecimento que merecem. Nas últimas décadas, houve um movimento crescente entre historiadores e cientistas para reavaliar o lugar de Hooke na história da ciência, reconhecendo suas descobertas inovadoras e o profundo impacto de seu trabalho. Novas biografias e artigos acadêmicos
se aprofundam em sua vida e obra, separando o homem do mito e apresentando uma visão mais equilibrada e matizada de suas realizações. Exposições, celebrando suas invenções e descobertas, estão sendo realizadas em todo o mundo, levando sua história a um público mais amplo. Robert Hooke pode não ser um nome familiar como Newton ou Einstein, mas seu legado está profundamente entrelaçado com o tecido da ciência moderna. Suas descobertas inovadoras em física, microscopia e outros campos lançaram as bases para inúmeros avanços científicos que se seguiram. Das leis da elasticidade, que governam a construção de nossos edifícios e pontes, até a própria compreensão das células como as unidades básicas da vida. A influência de Hooke é onipresente. Ao celebrarmos os gigantes da história científica, não nos esqueçamos das figuras frequentemente esquecidas como Robert Hooke, cujas contribuições, embora às vezes obscurecidas pelo tempo e pelas circunstâncias, moldaram nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele.